Era fim de tarde e o vento trazia um silêncio denso, daqueles que parecem anunciar uma mudança invisível. A praça vazia refletia o cansaço do mundo, e no banco de madeira gasta, um homem permanecia sentado com o olhar preso no chão. Seu nome era Elias, e tudo nele parecia apagado, como se a vida tivesse esquecido de soprar o ar da esperança em seus pulmões. As roupas simples carregavam o peso dos dias. O corpo curvado guardava a história de tentativas que nunca floresceram, e nas mãos trêmulas, ele girava uma nota amassada, o último vestígio de algo que ainda chamava de dinheiro. Olhou para o papel e pensou que aquele pequeno pedaço de cor e tinta decidia o tamanho da sua dignidade. "Por que nada dá certo para mim?" murmurou com a voz rouca e quase sem som. O eco da pergunta se dissolveu no vento, como se o universo tivesse ouvido tantas vezes a mesma frase que já não sabia mais responder. Elias suspirou e observou o sol se esconder por trás dos prédios, enquanto o frio subia pelas pernas cansadas. Ele sentia raiva, mas mais do que raiva, sentia uma tristeza funda, como se estivesse apagando lentamente por dentro. A chama que um dia moveu seus sonhos agora parecia reduzida a cinzas. Cada passo da vida havia se tornado uma luta, e até os pequenos desejos pareciam distantes demais para serem alcançados. Ele olhou novamente para o janota em sua mão e falou com ela, como quem desabafa com o próprio destino. "Você foge de mim. Trabalho tanto e ainda assim nunca fica. Quando penso que consegui segurar um pouco, você escapa, corre para outros bolsos, se perde na cidade." A nota balançava entre seus dedos, refletindo o último raio de luz do entardecer. Por um instante, Elias pensou em rasgá-la. Talvez fosse um gesto simbólico de libertação, ou apenas uma forma de gritar para o vazio que ele existia. Mas algo o deteve. Um impulso sutil, uma faísca, um arrepio que percorreu o corpo, como se algo invisível o chamasse para prestar atenção. O vento mudou. E naquele breve instante, Elias teve a nítida sensação de ouvir uma voz suave e firme ao mesmo tempo, surgindo de dentro do próprio silêncio. "Eu não sou o problema, Elias. Sou apenas o reflexo do que você acredita sobre mim." Ele olhou em volta, assustado. Nenhuma pessoa por perto, apenas o farfalhar das árvores e o ruído distante do trânsito. "Quem está aí?" perguntou, sentindo o coração acelerar. A voz respondeu de novo, calma, mas quente como o fogo. "Sou a chama dentro de você, aquela que se apaga quando você esquece de me alimentar." Elias ficou imóvel, tentando entender se estava enlouquecendo ou despertando de um longo sono. "A chama dentro de mim?" repetiu, e a voz, agora mais próxima, completou. "Sim, a mesma que um dia te fez sonhar, criar, acreditar. Eu sempre estive aqui, esperando o momento em que você voltasse a soprar o ar da coragem." As palavras ressoaram fundo, e algo dentro dele se moveu, uma lembrança antiga, talvez da infância, quando observava o pai acender uma lamparina durante as quedas de luz e dizia que o fogo só brilha se for cuidado. Elias entendeu o que aquela voz queria dizer. O fogo nunca o havia abandonado. Ele é que havia parado de soprar sobre ele. "Então, o que eu faço agora?" perguntou ao vazio, mas o vazio respondeu como se tivesse forma. "Comece pequeno", disse a voz. "Transforme o pouco que tem em movimento. Não lute contra a falta, use-a como lenha. A chama cresce com o atrito, não com o medo." Naquela noite, Elias não dormiu. O corpo cansado pedia repouso, mas a mente ardia com uma inquietação nova. Ele olhava para sua nota sobre a mesa e via nela algo que nunca tinha visto antes. Possibilidade. Não era muito, mas era o bastante para reacender o primeiro passo. Na manhã seguinte, o céu ainda era cinza quando Elias deixou sua casa. Caminhou até o mercado, comprou algumas velas e balões coloridos com o pouco que possuía e foi até a praça onde as crianças brincavam. Montou uma pequena mesa improvisada e começou a vender o que tinha. No início, o movimento foi tímido, mas aos poucos as cores chamaram a atenção. Os olhos curiosos dos pequenos se encheram de alegria e, em pouco tempo, todos os balões haviam voado das mãos de Elias para o ar livre. Quando contou o lucro, ele quase não acreditou. Havia multiplicado seu dinheiro por 5. Um sorriso involuntário se abriu em seu rosto, largo e sincero, o primeiro em muito tempo. "Então é assim que o fogo cresce", pensou. Ele voltou para casa com o coração aquecido e a sensação de que o impossível começava a se dissolver diante da ação. Nos dias seguintes, repetiu o processo. Comprava, vendia, reinvestia,
Cada movimento era uma faísca a mais alimentando a chama interior. O medo não desapareceu, mas agora andava atrás dele e não mais à frente. Elias percebeu que o fogo não nasce pronto. Ele se constrói no atrito entre o que se teme e o que se escolhe fazer mesmo assim. A cada novo dia, o negócio crescia. Comprou uma pequena bomba de ar para inflar os balões e contratou 2 jovens do bairro para ajudar. Quando via as crianças correndo com as cores nas mãos, sentia que estava soprando vida não apenas nos balões, mas no próprio destino. Há momentos em que o fogo deixa de ser apenas calor e se torna sentido. Elias entendeu isso quando percebeu que o trabalho deixara de ser peso. Era um fluxo, um movimento natural entre dar e receber, criar e aprender. O dinheiro fluía porque a energia fluía. Com o tempo, juntou economias suficientes para comprar uma pequena máquina nova e alugar um espaço simples. Ali nasceu uma loja. E naquele espaço modesto, o fogo encontrou abrigo. As paredes refletiam não luxo, mas dignidade. Sua esposa, Ana, sempre amou costurar. Elias comprou uma máquina para ela e disse: "A chama não é só minha, é nossa." Ana começou a ensinar outras mulheres da vizinhança a costurar, cobrando pouco, mas espalhando muito. E o que começou como sustento virou rede, conexão e propósito. Os meses passaram e Elias notou que algo maior acontecia. Não era apenas sobre vender balões ou costurar tecidos. Era sobre reacender a confiança em quem já havia desistido de sonhar. Era sobre lembrar que toda chama, quando acesa, ilumina também os outros. O fogo, descobriu ele, se multiplica quando é compartilhado. Não perde força, ganha forma. O calor de uma vida desperta aquece centenas ao redor. E assim, o homem que antes lamentava a falta, agora inspirava a abundância. Certa noite, ao fechar a loja, Elias caminhou até o mesmo banco onde tudo havia começado. O mesmo vento, o mesmo crepúsculo, mas outro homem. O silêncio já não era vazio, era a presença. Ele olhou para o céu e sussurrou: "Você estava certa, chama. Eu é que precisei aprender a ouvir." O vento soprou suave, como se respondesse: "E agora que aprendeu, mantenha-me viva." Elias sorriu. Percebeu que o fogo nunca foi um milagre, foi consciência. Nunca pediu adoração, pediu ação. E que a verdadeira sorte não era receber, mas compreender o que fazer com o que se tem. Quantas vezes, pensou ele, nós culpamos o mundo por não termos o que queremos? E se, no fundo, o que falta não é sorte, mas combustível interno? O fogo se apaga não porque o vento sopra, mas porque o coração esquece de alimentá-lo. Elias aprendeu que o dinheiro é energia em movimento. Ele não se apega a quem o prende, mas flui para quem o coloca em ação. Toda vez que ele fazia o dinheiro trabalhar, era como se soprasse ar no fogo da vida, e esse fogo, em gratidão, se expandia. A prosperidade, entendeu? Não é questão de merecimento, é questão de coerência. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, o fluxo da vida se abre, e o que antes parecia bloqueio se transforma em passagem. Hoje, Elias é lembrado no bairro como aquele que acendeu a própria história. Sua loja é pequena, mas a luz que dela emana é imensa. Cada vela, cada tecido, cada sorriso é parte de uma chama que não se apaga. Ele guarda, emoldurada, a primeira nota que usou, não como lembrança de pobreza, mas como símbolo de despertar. Quando alguém pergunta o segredo, ele responde: "O fogo só cresce quando é compartilhado. Se você o guarda por medo, ele morre. Mas se o alimenta com ação, ele ilumina o mundo." Talvez a vida seja exatamente isso. Uma fogueira invisível, esperando o momento certo para arder. Cada escolha é uma faísca. Cada medo superado é um sopro. E cada ato de coragem é uma lenha lançada no centro do peito. O fogo não é sorte. O fogo é consciência. Ele cresce na medida em que você o reconhece e o coloca a serviço. E toda vez que age em sintonia com o que acredita, a chama se levanta dentro de você, silenciosa, constante, imortal. Então, quando olhar para suas mãos e enxergar pouco, lembre-se, até o menor fósforo pode incendiar uma montanha. O que falta não é o fogo, é o gesto de acendê-lo. A chama já está aí, esperando você escolher crescer junto com ela. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, compartilhe. Talvez alguém precise lembrar que mesmo nas cinzas, ainda há vida pedindo ar. E se quiser deixar marcado no tempo, comente: "Eu alimento a chama."